Olá, tudo bem? Feliz sábado, bem-vindos a mais um vídeo. Lição de número 12 já, hein? Tava acabando o trimestre. E mais sábado que vem 13º, depois já começamos um novo. Já comprou sua lição, já tem como estudar para o próximo trimestre, julho já tá aí. Bem, a lição dessa semana a gente vai falar sobre testemunho, e é um tema que normalmente incomoda alguns, é a paixão de outros. E é sempre importante para todo cristão ter certa noção sobre esse tema para sua própria vida. Irmão White sempre fala, né, que todo cristão nasce um missionário pro reino de Deus. E esse é um ponto importante para a gente já ter em mente, que nós temos a missão de levarmos a palavra de Deus. E começando a pensar nisso, trazendo um pouco umas questões práticas, né? A lição vai falar muito sobre o âmbito pessoal, mas eu quero terminar com ele, vou primeiro falar do outro. Que normalmente a gente pensa em missão num sentido mais de realmente ir para fora do país, um lugar distante para falar de Deus e tudo mais. E isso é muito legal, se você tem essa oportunidade, com certeza deve ser muito enriquecedor. A igreja provê de várias maneiras fazer isso. Tem o ano missão, tem núcleos de missão, principalmente nos UNASPs e tudo mais. Então, para as pessoas que querem fazer, é recomendado se você pode, né? O pastor Vitor BJ também tem um blog que ele faz no canal dele. Recomendo que vejam para ver como é que é um pouco da missão. Talvez não tão bonita assim, para ver um pouco mais como que é a realidade, principalmente lá na Ásia, que é um lugar também de grande desafio do evangelho. Então, há essa opção, a igreja providencia, e é algo importante para ter em conta, que alguém tem que ir. E às vezes essa pessoa pode ser você. E agora, entrando no outro lado, talvez a gente chega num outro espectro que é, talvez não seja você realmente a pessoa que vai para longe. E nem todos vão. E esse é um ponto importante. Às vezes a gente tem uma ideia de que todos nós temos que ir para muito longe para pregar o evangelho. E isso não é muita verdade. Às vezes a gente só precisa estar vendo as pessoas ao lado. E esse é o ponto que eu queria mais trazer hoje, que a lição também traz. Que é esse aspecto mais... Como que eu prego o evangelho nas minhas proximidades? Para quem, para como, tudo mais. E eu queria trazer primeiro esse ponto de... Antes de você pensar em pregar o evangelho no modo geral, é pensar o que é o evangelho para você no sentido de mudança. Tem sido o evangelho realmente benéfico para você? Porque se a gente pensasse no evangelho como um produto, você provavelmente só venderia um produto que você achasse que ele é bom. Caso contrário, seria meio difícil de vendê-lo. Tem você achado que realmente o evangelho é o melhor produto que você poderia vender? Porque o melhor jeito de você pensar no evangelho é aquela analogia que eu falo. Temos um mundo doente, todos nós estamos doentes, e você está fazendo um tratamento, que é de graça, e você tem a oportunidade de falar para os outros que você está fazendo esse tratamento. E assim vamos. Então você tem a oportunidade de dizer para os outros que há uma solução para o problema que nós temos. E quando a gente começa a pensar dessa forma, você vai começar a analisar que as pessoas, no modo geral, na nossa sociedade, ou o humano no geral, vamos pensar assim, né? Ele busca a felicidade. E ele vai tentar buscar de todas as formas que ele conseguir, assim, para achar realmente um caminho que faça sentido para ele. Então tem aqueles que vão tentar achar a felicidade no dinheiro, na família, nas drogas, no sucesso profissional, no êxito esportivo, no número de likes que recebe. Cada um vai tentar achar de um jeito. Só que se você e eu concordamos, todos eles são vazios. Apenas um vai trazer a real felicidade, que é em Deus, que é na salvação de Jesus e que é na promessa da vida eterna. Então, você tendo essa informação, muitas pessoas vão continuar vagando no mundo, mas você tem uma informação preciosa. Tem você achado que a sua informação realmente ela é preciosa e válida para passar para os outros? Porque aí vem um segundo ponto. Como é que eu vou falar? Eu vou dizer muito como tenho feito eu na minha vida. Número 1, considerando que você acha que é extremamente importante, que você estude sobre isso que você crê. Então, tem você sabido um pouco mais sobre a Bíblia, tem seguido o que ela fala, né? E aí você começa. Para alguns, talvez o jeito mais fácil, que é sempre recomendado, né? Os temas da saúde é sempre um tema muito bom e muito válido hoje em dia, principalmente. Então, se você quiser ver atrair pessoas de um modo mais fácil, entre aspas, talvez um bom jeito seria realmente através da mensagem de saúde.
Só que você tem que seguir lá primeiro, né? É um pouco difícil você querer falar de mensagem de saúde se você não a segue. Outro jeito, e aí a gente vai incorporando, você vai entendendo que é sempre no mesmo mecanismo, é realmente a sua vida. Porque as pessoas, de novo, estão buscando felicidade e elas vão tendo suas referências. Só que no mundo de rede social, o que é verdadeiro? O que é falso? Mas agora imagina que aparece uma pessoa como você, que aparentemente é feliz. Imagina outra pessoa vendo você como uma pessoa feliz. Tá com a vida estruturada, as coisas estão andando, mesmo com problemas você é uma pessoa resiliente. A pessoa fala, cara, eu quero parecer com ela. E ela vai te perguntar em algum momento sobre qual é o seu diferencial. Talvez não diretamente, mas ela vai se aproximando. E nesse tipo de amizade que você vai tendo e tudo mais, vão surgir oportunidades para você poder falar o porquê que de fato você é diferente. A pergunta que te faço é, a pessoa vai notar que você é diferente? Ou você é um belo de um espião que ninguém vai notar que você é crente? E número 2, quando a pessoa te perguntar, tem você de fato algo para falar? Então vamos dar um pouco mais de dica nesse aspecto. Então, recomendo que você realmente comece a aprender mais sobre a Bíblia, realmente estudar sua sabatina, saber defender sua fé, num ponto de vista mais teológico da coisa. E por outro lado, fazer coisas interessantes sendo crente. Porque as pessoas, no final das contas, beleza, você vai ter seu lado teológico muito bom, o que é importante em sua defesa da fé, tá? Vamos deixar claro. Mas a pessoa vai falar, tá, depois que eu crer nisso, como é que a minha vida muda? O que as coisas na prática mudam? E aí tem você feito coisas legais? Você tem indo no PG, você vai no culto, você se diverte, você fala bem da igreja, você gosta de ir na igreja. Você entende que se você realmente gosta de algo, você consegue compartilhar melhor? Então, quanto mais você fizer atividades que são realmente relacionadas ao próprio Deus, e não necessariamente tem que ser coisas de igreja no sentido teológico, tá? Você pode realmente ir num parque, essas coisas, mas que sejam condizentes com a vida cristã, você mostra que a sua vida é empolgante e faz coisas legais, as pessoas se interessam. Porque elas também querem ver outras oportunidades e verem coisas diferentes. E quando elas veem coisas que são realmente boas para todos, elas também se interessam. Então, por exemplo, eu já falei do PG, mas imagina que o PG depois vai junto para querer fazer uma ação de caridade, vai visitar um asilo, alguma coisa assim, que as pessoas falam, nossa, nunca fiz isso na minha vida. E a maioria nunca foi, tá? Então você começa a falar, nossa, fiz isso. Nossa, que legal, né? Pensava que crente era só ir na igreja uma vez por semana e tava ok com Deus, ou ler a Bíblia e ficar lá no monastério. E aí você mostra que um estilo de vida completo muda, as pessoas se interessam. E esse é o ponto principal. Quando você começar a ter essas experiências, você acaba também compartilhando, naturalmente. Porque, assim, vamos pegar no trabalho. O que você fez no final de semana? Ah, fiz isso. Nossa, a pessoa fala, nossa, que legal, né? Quanta coisa a pessoa fez. Porque talvez muita gente, o final de semana é dormir, fazer alguma coisa pendente da vida cotidiana, descansar, ver alguma coisinha e tá, pronto. Fala, nossa, a pessoa ela faz um monte de coisa, né? E ela se diverte, tá feliz, tá energizada. Talvez eu possa fazer algumas coisas com ela. E assim vão surgindo as oportunidades. Mas, de novo, primeiro você tem que gostar do que você faz. Tem que ter prazer nisso. Tem que ter prazer em fazer as coisas de Deus. Ter prazer em conhecer mais a Deus. Isso se transmite naturalmente para os outros. E assim vai indo. Outro ponto importante para ter em mente é a escola sabatina também é um ponto importante para você começar a entender mais, ouvir ideias, outros jeitos de abordar a própria mensagem. Em algum momento talvez tentar dar um estudo bíblico para você entender um pouco mais como realmente defender a sua fé, entender como as outras pessoas pensam. E assim vai. De novo, tudo isso não é do dia para a noite. Mas começa com uma disposição sua em primeiro gostar das coisas de Deus e também uma disposição em querer falar de Deus. O último convite que eu te faço, e esse aqui ele é difícil, tá? Se você realmente quer fazer tudo isso, ora a Deus para ele enviar uma pessoa para você. Eu te garanto que Deus vai te enviar, tá? Então, se pedir, saiba que Deus vai te dar. Mas aí você está preparado para tudo isso? Peça também preparação para Deus, tá bom? Grande abraço e até a próxima.